para decidir. Tem razão você que tirábamos muito centro y ellos estaban con 3 centrales. Precisamos tener un poquito más de calma. Creo que en eso defensivamente se agrupó muy bien Flamengo y nosotros no pudimos, tuvimos dos o tres chances, pero no clara como otros partidos. Había mucha presión porque es un partido importantísimo para nosotros, pero en línea general el equipo le entregó todo. A expulsão do Bruno foi uma pena, porque para mim era o melhor jogador em campo até o momento. Estava sendo um perigo constante pelo lado do Mateuzinho. Estava atacando bem, estava defendendo, estava correndo o que mais. E, obviamente, um jogador desse calibre tão importante, perdê-lo, não só perder ele e ficar com a menos é um golpe importante para a equipe, mas eu tenho uma equipe, um grupo de homens fantásticos que tenho que exaltar. O que eles fizeram hoje no campo, o que eles correram, o que eles se doaram é louvável. O meu time, o meu modelo, eu jogo com 9 profundo, ok? Profundo que dá profundidade ao time, que ataca o espaço. O Gabi tem essa função no meu modelo de jogo. O atacante, o 9, tem essa função. Pedro machucado, Carlinhos não pode jogar, e que outro jogador ataca melhor o espaço que o Gabriel? Está no melhor momento dele? Não está. Todos nós sabemos, não está. É um jogador que não vai se recuperar nunca? Não sei, depende dele. Ele não foi nada a ver com o jogo que ele estava fazendo, senão com a estratégia que eu tive para o time. E muito sincero, né? Na entrevista, o Felipe Luiz falando sobre o Gabigol, que não está no melhor momento, etc e tal. E falando sobre a substituição. Deu certo, então é tudo lindo. Mas se ele tivesse tirado o Gabigol para colocar um zagueiro, tivesse perdido a classificação, ia ter um monte de gente falando que ele errou, que não sei o quê, como é que pode tirar um atacante para pôr um zagueiro. Mas deu tudo certo, foi bonito. Não foi, Eugênio? Sim, você ali tem que tomar uma decisão. Olha o clima hostil aqui, ó. Olha o clima hostil, galera. Olha aí a chuteira do Bruno Henrique na cara do Mateuzinho. Clima hostil total, hein? Vamos lá. Ele tá nessa posição. Ele tinha que fazer alguma coisa a partir da expulsão do Bruno. E ele optou por isso. Ele foi mais... Desculpa, Eugênio. Eu ouvi gente dizendo assim que ele foi mais Simeone que Jorge Jesus. Tem a ver ou não tem nada a ver? Foi e funcionou e deu certo, Abel. A gente pode concordar ou não com a decisão dele, mas com o resultado dela, tá aí. A gente tem que concordar. O Flamengo conseguiu a classificação. Mas o ponto, Eugênio, é que para mim vai além do resultado. Porque imagina se o Flamengo tivesse sido eliminado, o Corinthians, aquela bola do Giovani que ele arrancou, sai o gol e nos pênaltis o Flamengo cai. Da maneira como jogou, não estaria na conta do Felipe Luiz por causa dessa mexida. Porque a postura do time não foi de ficar plantado lá atrás com 10. Não foi. Mas eu considero... Por exemplo, ele acabou fazendo essa substituição mais tarde no jogo, colocando o Plata no lugar do Arrascaeta. Ele passou a jogar sem nenhum atacante. Era um time sem atacante. Então... Também não tem tantas opções, né? Ele colocou o Plata no final do jogo. Por quê? Você precisa ali de um jogador para atacar o espaço. E o Arrascaeta não é esse jogador. O Arrascaeta, ele não tem essa velocidade. Ele é um jogador de muita qualidade técnica, de bom passe, mas para arrancar, ele não tem essa qualidade. Mas o Flamengo, ainda assim, fez uma partida que foi muito além do esperado. E isso se deve muito a esse jogador que a gente está vendo aí, chutando essa bola para fora. O Gerson jogou muita bola. O Wesley ontem jogou muito, correu muito para o time. O Arrascaeta teve sua participação. O De La Cruz, mais uma vez, abriu o bico, não aguentou jogar o tempo inteiro. É um jogador que tem tido muitos problemas físicos. Mas o Alcaraz entrou muito bem. Entrou bem, o Alcaraz melhorou o desempenho do meio-campo do Flamengo, com mais vitalidade ali. E no final das contas, Abel, o que a gente viu, na prática, a consequência disso tudo foi o chamado nó tático. Porque o Flamengo... Nó tático? Foi, o Corinthians não conseguiu jogar. O Corinthians foi se perdendo. E a impressão que deu foi o seguinte, se tivesse mais 90 minutos, o Corinthians não ia fazer o gol. Com um jogador a mais em casa com a sua torcida. Não fez por onde. Eu acho que isso ajudou muito a decisão do Felipe Luiz. Foi uma decisão muito consciente, inclusive sabendo quem é o adversário.
Ele estudou o Corinthians, ele sabe das limitações do Corinthians, ele sabe como o Corinthians se enrola quando às vezes tem 2 homens a mais, como contra o Juventude, não 1 a mais. Desculpe interrompê-lo, mas é importante que apareceu na nossa tela a escalação do Flamengo depois da expulsão do Bruno Henrique, tá? Então ficou com os 3 zagueiros, o Fabrício Bruno entrou no lugar do Gabigol e ficou ali ao lado do Léo Ortiz, do Léo Pereira, e Wesley, Pulgar, Alexandro, depois entrou o Ayrton Lucas, né? De La Cruz, Gerson... Não era bem isso não, tá? Mas diga, o desenho tá errado, né? É uma linha de 5 atrás, linha de 5, aí você tinha 3 à frente dessa linha de 5, e como se fosse um losango, e o Arrascaeta mais à frente. O Gerson não estava ao lado do Arrascaeta, o Gerson estava atrás. Sim. Você tinha 3 ali, que eram Pulgar, Gerson e De La Cruz. Depois saiu De La Cruz e entrou o Alcaraz. E o Arrascaeta era o único um pouco mais avançado. E aí eu pergunto para vocês, um losango de meio campo, normalmente você joga com um losango e 2 atacantes. Mas era um losango sem nenhum atacante, porque você tinha um expulso e o outro você colocou lá atrás como zagueiro para fazer uma defesa mais sólida. É claro que quando o Flamengo tinha bola, e eu acho que essa foi a grande questão do jogo, o Flamengo conseguia trocar passes e levar essa bola para o campo de ataque. Só que como não tinha atacante, era difícil. Ele ia até intermediário e parava a jogada. Professor, tem um detalhe, um ingrediente que joga a favor da decisão do Filipe Luís. O Flamengo não precisava fazer gol. Não precisava. O Flamengo precisava apenas não sofrer. Foi o que aconteceu. Por exemplo, se tivesse sido empate o primeiro jogo, ou o Corinthians tivesse vencido no Maracanã, será que ele teria feito a mesma substituição, mesmo com 1 a menos? Não, acho que não. Muito provavelmente não. Concorda? Ele precisaria de um escape para além do Arrascaeta, o homem mais avançado. Isso é que me assustou na hora. Eu falei, caramba, ele não vai ter ataque? Ele vai jogar só com a Arrascaeta e vai chamar o Corinthians? O problema é que o Corinthians não foi. O Corinthians tem muito número de finalização. O Corinthians não foi, professor, por incompetência, porque... Por limitação. Ou porque o Flamengo não deixou? Não, por limitação. O Corinthians... E tem outra coisa, o Flamengo recuado é diferente de qualquer outro time recuado. Por quê? Outros times recuados vão ficar rifando bola e jogando a bola para o pé do adversário. O Flamengo não fez isso. O Flamengo com a bola, até pela qualidade técnica dos seus jogadores, um jogador como o Gerson... conseguia sair tocando. Quando a bola cai no pé dele, é outra coisa. E no segundo tempo, eu diria até que o Flamengo esteve mais próximo do gol. O Flamengo, se tivesse um atacante, talvez fizesse gol. Se tivesse um atacante, pela disposição em campo, o Corinthians esbarrou nas suas limitações, que ontem eram mais limitadas ainda, porque não tinha o Depay. O Ramon Dias chega a colocar o menino Giovani com quem ele nem tem contado. Porque chega uma hora, ele não tinha mais por onde. Né? Pedro Henrique, Giovani. Era um desespero. Eu concordo, dá a impressão que se estivesse jogando até agora, o Corinthians não teria saído daquele emaranhado, daquele peso nas pernas. Foi uma classificação... Tem a questão psicológica também, né? Porque há uma cobrança, uma exigência. Olha aqui, você está em casa, você tem um jogador a mais, o time adversário tirou o atacante e te deu a bola. E o Corinthians não soube como se organizar a partir desse momento. Como não tem foi sabido. Ficando cada vez mais tenso. Então, quinta-feira conseguiu contra o Atlético Goianiense. Mas era outra situação. Desculpa, Paranaense. Mas num confronto eliminatório de mata-mata, é sempre bom analisar os 2 jogos. E no primeiro, o Flamengo foi muito superior, poderia ter feito uma vantagem maior. Sim. O Corinthians tenta se organizar ali no segundo tempo, mas houve uma superioridade flagrante do Flamengo. Então, se a gente analisar os 2 jogos, e aí comparando estratégias, mexidas, o que os técnicos fizeram, a capacidade de reação, o Filipe Luís foi superior ao Ramon Dias com muito menos experiência como treinador. Com muito mais soluções, com muito mais problemas. E assim, o Ramon Dias foi muito mal e reconheceu isso no primeiro tempo, na estratégia de jogo, com os 3 zagueiros contra o Flamengo. E para mim... No primeiro jogo? No primeiro jogo. E foi mal ontem novamente, principalmente na leitura do jogo, porque o Corinthians, com 2 atacantes abertos,
ele naturalmente teria superioridade sobre o Flamengo pelos lados. Inclusive com 2 laterais que apoiam muito, o Bidu do lado esquerdo e o Mateuzinho do lado direito. E o Filipe Luiz entendeu isso logo. Ele falou, pô, os caras vão ter, além dos 2 pontas, 2 laterais passando e apoiando o tempo inteiro. E com o Fabrício Bruno entrando mais pelo lado direito, Léo Pereira Ele abriu... pensou super rápido nisso, né? Não, mas Filipe Luiz, né? Ele pensou muito rapidamente. Mas foi necessário, Abel, porque ele agiu rápido. se ele não tivesse feito nenhuma mexida nesse sentido, e ali ele poderia até ter escolhido tirar Acho que a outro bola jogador. ia pouco chegar pro Gabigol, né? Não, e o Gabigol, como lembrou o Filipe Luiz, além de não estar na sua melhor fase técnica, também não está na melhor fase física para fazer um trabalho de recomposição. Então, ele ia ficar quase com 2 a menos na marcação. E o Bruno Henrique estava roubando bola. Tava participando, intenso, e o Gabigol não consegue jogar assim há muito tempo. Então, para mim, ele acertou. Concepção perfeita, porque na escolha do jogador... Né, o que se faz, na maioria das vezes, agora os técnicos têm procurado... 2 linhas de 4. Modificar muito isso. 2 linhas de 4. Você tem um jogador a menos, você bota 2 linhas de 4, deixa um atacante para quando roubar essa bola, chegar lá na frente. Só que você pensa o Flamengo, com os jogadores que estavam em campo, você vai exigir ao Arrascaeta que volte para fechar o lado do campo? Vai cobrar isso dele? Ele não vai conseguir fazer. Então ele entende o seguinte, era difícil tirar o Arrascaeta, é mais fácil tirar o Gabigol, que não vem jogando bem. Para ter o Arrascaeta, ele tem que ser o jogador mais avançado disso daí. Como é que eu vou ajudar a marcar o lado do campo? Colocando mais um zagueiro. Porque aí eu tenho gente sobrando para fazer. Se a jogada pela direita, eu venho para cá. Se é pela esquerda, eu vou para o outro lado. E principalmente... Então ele pensou muito rápido na solução. Não sei se ele já tinha isso em mente ou se foi ali na hora, mas ele agiu rápido e deu certo. Poderia não dar, mas deu certo. Mas era o que pedia pelo adversário. Se o Corinthians tivesse entrado só com 2 atacantes, aí tudo bem. Mas eram 3 atacantes, 2 pontos e 2 laterais muito agressivos. Então, com a linha de 5, ele travou os lados. E aí, para mim, a leitura do Ramon Dias fez exatamente o que o Filipe Luiz queria. Porque no segundo tempo, ele faz ali uma mexida necessária, o Félix Torres no lugar do Gustavo Henrique, que já tinha um cartão. Mas a entrada do Carrilho no meio-campo fez com que o Corinthians jogasse ainda mais por dentro, insistisse nesse jogo. Tanto é que em algum momento ele abre o Yuri Alberto, o Romero passa a ser a referência. E o Corinthians só vai jogar novamente pelos lados com a entrada do Giovani, fazendo jogada individual pelo lado direito. Então, se tornou ainda mais confortável para o Flamengo quando o Corinthians passou a fazer esse jogo por dentro. Então, para mim, o Filipe Luiz foi duplamente superior ao Ramon Dias. Não só por ter pensado rápido, depois de perder o Bruno Henrique, mas principalmente no primeiro jogo, porque mudou completamente a característica do Flamengo. O Flamengo fez uma das melhores atuações no ano. E, poxa, o Ramon Dias é um técnico com muito lastro, com décadas de experiência. E o Filipe Luiz, com pouco tempo na função, conseguiu ser superior taticamente a um cara mais vivido, a um cara que eu nem digo que tem mais repertório, mas que é mais vivido nesse tipo de situação. E o Filipe Luiz demonstrou uma maturidade e até uma personalidade de um técnico com décadas de experiência como o Ramon. Então, é muito cedo ainda, mas a amostragem do Filipe Luiz até aqui é muito boa. Mudou a cara do Flamengo imediatamente, imprimiu um estilo de jogo que a torcida queria. Fez com... Calma, o senhor estava de férias, eu lembrei do senhor que no primeiro jogo do Filipe Luiz, você falou que o Flamengo lembrou o Flamengo do Jorge Jesus de 2019. Não, mas não... É só lembrar, é um jogo após o outro, que é um chavão, só que no meio de semana o Flamengo foi mal e perdeu do Fluminense. E o Corinthians foi muito bem com o Ramon Dias, atropelou o Atlético Paranaense. Cada jogo uma história. No meio de semana diferente. O Flamengo focado na Copa do Brasil, entrou com o time, ele conseguiu poupar jogadores, mas até aqui a amostragem do Filipe Luiz é muito positiva. É ideia de jogo que o torcedor já demonstrou que gosta, e até ontem, se não tivesse perdido o Bruno Henrique, o Flamengo demonstrou que não jogaria lá atrás para sentar na vantagem, pelo contrário, ia jogar para tentar fazer um gol. Além disso, a personalidade que ele demonstrou fazer essa mexida, porque era arriscado sim, ele sabia que estaria na conta dele se o Flamengo caísse. E o principal, depois do jogo, serenidade para explicar por que tomou uma decisão, explicação tática, citando o Gabigol, mas sem queimar o atleta. Então, o torcedor do Flamengo que olha para o time sob o comando do Filipe Luiz só consegue enxergar avanços, só consegue enxergar uma perspectiva muito boa de um técnico que demonstra muito potencial. Parabéns, Breiler Pires. Mandou bem, cara, é isso aí.
Depende do jogo, viu? Torcedor, ontem... quando perdeu do Fluminense, tinha vários reclamando do Ontem do foi uma Felipe vitória Luiz. autoral. Ele foi chamado por uma responsabilidade muito grande, ele pensou rápido e eu acho que o Ramon pensou devagar. Porque a única coisa que o Ramon tinha para fazer ontem, a coisa óbvia, era a entrada do Coronado para ajudar o Garro no segundo tempo. E ele reluta. O Garro foi o jogador que mais recebeu passes no jogo. 58 passes. Ou seja, o Corinthians buscava o Garro o tempo todo. inteiro. Desde antes da expulsão. Mas ele só conseguiu dar 3 passes para finalização. Um no primeiro tempo e 2 no segundo. E é uma leitura infeliz do Ramon quando ele diz que o Garro e o Coronado erraram muitos passes. Erraram, é verdade. Mas por uma estratégia do treinador que forçou esse jogo pelo meio o tempo inteiro. E não soube ter mais repertório. O Corinthians até tentou, mas errava às vezes no passe, errava na aproximação para a área. Tem uma arrancada no segundo tempo do Yuri pela esquerda que ele chega a finalizar, mas pega mal na bola e tal. Se sai um gol ali, poderia mudar a história do jogo. Eu acho que a grande questão... Teve uma que ele chutou de pé direito, que ele praticamente atrasa para o Rossi. E teve outra que ele mandou de canhota, ia ser um golaço. Aí o Rossi fez uma defesaça. Bem, foram duas. Bem lembrado, 2 chegadas. Ele teve ali algumas situações. Eu acho que o grande problema, o maior dos problemas do Corinthians no segundo tempo, foi não conseguir impedir que o Flamengo saísse para o campo de ataque. Porque cada vez que o Flamengo ia para o ataque, era menos tempo para o Corinthians atacar. Então o Flamengo conseguia escanteio, conseguia falta lá na frente, parava, prendia a bola, segurava lá, e era menos tempo do Corinthians com a bola. Ele, para exercer uma função de pressionar o Flamengo, de empurrar o Flamengo para sua defesa, gerar mais situações, mesmo que no cruzamento, bate-rebate, o abafa, ele não conseguiu abafar o Flamengo em momento nenhum. Por quê? Quando o Flamengo recuperava a bola, ele tinha liberdade para sair jogando. E com a qualidade do Gerson, um jogador monumental, o que o Gerson está fazendo na temporada é sensacional. Não esqueça, o Adílio dos tempos modernos. Aliás, o Gerson, que segundo o repórter Vene Casagrande, ontem amanheceu sem condições de jogo. Que às 10 da manhã os médicos foram lá, deram antibiótico, deram soro, deram um monte de coisa para o Gerson para entrar em campo. Olha, quem viu o Gerson jogar nunca vai imaginar que... Parabéns aos médicos. Porque ele jogou uma barbaridade, correu 90 depois minutos. Depois do jogo da seleção, ele disse que estava com a unha encravada, com problema... Ele não jogou contra o Fluminense. Mas o Flamengo conseguia sair. E um time que joga em casa, precisando fazer um gol com um a mais, tem que pressionar essa bola do Flamengo. Perdeu a bola, perde, pressiona, recupera, está o tempo inteiro, martela. Não, o Flamengo pegava a bola e pimba, ia pro ataque. Aí até o Corinthians voltar, recuperar essa bola, mesmo sabendo que o Flamengo não tinha atacante. É sempre bom lembrar que o Corinthians teve um jogo, praticamente uma final, não era uma final porque é pontos corridos, e que foi muito intenso, que ele fez 2-0, levou 2-2, acabou goleando lá o Atlético Paranaense, mas não pôde poupar ninguém. Talvez tenha influenciado ontem. Talvez não, influenciou. Então, isso que eu estou dizendo. E aí entra naquela história... Estou dizendo na parte física. Entra naquela história, de novo, que a gente vai lembrar da mudança de data feita pela CBF. Inicialmente, nos confrontos da Copa do Brasil, Corinthians e Vasco não eram favoritos nos seus confrontos. Havia times superiores do outro lado e esses times passaram. Mas num jogo que é decidido por detalhes, e ainda mais quando se está em inferioridade técnica, isso pesou muito contra Vasco e Corinthians. Essa mudança de datas... Mas com superioridade numérica você poderia trabalhar isso? Não, poderia. Não questiono de jeito nenhum. Poderia. Mas houve... Deveria. Mas houve sim um prejuízo para Vasco e Corinthians por causa dessa mudança que Flamengo... Você pode trocar metade do time. Flamengo e Atlético estavam mais inteiros no segundo tempo. E aí, ressaltando, mérito de Flamengo e Galo, que tem times melhores e passaram. Vasco e Corinthians não foram eliminados só por isso, mas também por isso. Essa mudança, naturalmente, gerou O Flamengo é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol brasileiro. Aqui está uma lista detalhada dos principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. Títulos nacionais. Campeonato Brasileiro, Brasileirão. 7 vezes, 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020. Copa do Brasil. 3 vezes, 1990, 2006, 2013. Copa dos Campeões. 1 vez, 2001. Títulos internacionais.
Copa Libertadores da América. 2 vezes, 1981, 2019. Mundial Interclubes, Copa Intercontinental. 1 vez, 1981. Copa Mercosul. 1 vez, 1999. Copa Ouro Sul-Americana. 1 vez, 1996. Títulos estaduais. Campeonato Carioca. 36 vezes, 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, especial, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020. Taça Guanabara. 24 vezes, 1970, 1972, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1988, 1989, 1995, 1996, 1999, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2014, 2018, 2020, 2021. Principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. O clube tem uma enorme base de torcedores e uma trajetória marcada por grandes conquistas tanto a nível nacional quanto internacional.